Então vamos. Bom, gente, eu vim aqui falar sobre os panos que nos representam. Há mais de 40 anos eu faço tecidos, estamparias para os blocos afro e afoxés no Carnaval de Salvador. E nesse meu processo de trabalho, eu percebi que era muito importante escrever nos panos. E eu sempre digo que escrevo nos panos para quem não sabe ler. E com isso promovo, com os desfiles dos blocos afro e dos afoxés, um verdadeiro encontro de analfabetos. Aquele que não teve a oportunidade de ir para a escola e que sai no bloco afro, e aquele que vem da academia, mas que, por outro lado, não sabe ler os signos, símbolos ali colocados nos tecidos. E essa é a minha história. Eu sou Alberto Pita, sou artista plástico, tenho 62 anos, sou filho de mãe Santinha de Oiá, venho de um terreiro de Candomblé, o Ilê Axé Oiá, e ela foi quem me iniciou. No período da pandemia, eu escrevi um livro que já era uma cobrança da cidade, justamente sobre essa estética do carnaval negro baiano. Essa estética que, na verdade, começa a partir da década de 1970, com o surgimento do Ilê Ayê, em 1974. Então, se nós temos uma estética baiana, essa estética vem exatamente desse lugar, desse movimento, que foi o surgimento do Ilê Ayê, um bloco que foi feito para empoderar, para a autoestima da gente do povo. Porque até então, antes do Ilê Ayê, pretos na Bahia vestiam caque, cinza, azul marinho, marrom, ou seja, essas cores que, de alguma forma, nos invisibilizavam. O Ilê Ayê é a explosão das cores. A partir do Ilê, nós passamos a vestir amarelo, vermelho, verde, preto, as cores pan-africanistas, e esse movimento ele surge também baseado no movimento Black Panther nos Estados Unidos, os Panteras Negras, Fela Kuti, libertações também, independência de países africanos. Então, tudo vem nesse jogo de cores. E eu percebi também essa importância de escrever, de contar essas histórias nos panos dos blocos, as cores berrantes, como diz Gilberto Gil no meu livro, o tecido como tatuagem, o tecido como segunda pele, o tecido de bloco afro, que nos permitiu atravessar barreiras, digamos assim, intransponíveis até então, de circular pela cidade, de ir para outras áreas onde normalmente nós só íamos para trabalhar, nas empresas, nos shoppings, nas casas de famílias, etc. Então, esse é o meu trabalho, os panos de blocos afro. Esse é o livro que eu escrevi durante a pandemia, esse livro, como eu já falei, apresentado por Gilberto Gil, em que eu conto essa história, as histórias dos blocos, através dos panos, mas também começo com os blocos de índios no Carnaval de Salvador, que teve uma influência muito forte dos filmes de western na América do Norte. Para que vocês tenham uma ideia, os cinemas de Salvador, antigos, tinham o nome de tribos indígenas. É o Cine Tupi, o Cine Guarani, Cine Tamoio, Cine Jandaia, enfim, com a influência dos filmes de western americano, onde os pretos se identificavam, obviamente, com os indígenas. E, a partir daí, foram surgindo uma série de blocos de índios. O Cacique do Garcia foi o primeiro, inspirado no Cacique de Ramos, um bloco de índios no Rio de Janeiro. E depois vem Apaches, Comanches, Cheyennes, Sioux, Pele Vermelha. Observe que uma série de blocos de categoria indígena com nome de tribos americanas. E no livro também eu falo muito sobre a perseguição na América do Norte, da 7ª Cavalaria do Exército Americano, o exército comandado pelo General Custer na época, que perseguiam as tribos indígenas. E na Bahia, os desfiles dos blocos de índios eram sempre acompanhados por um pelotão da Polícia Militar. Então, são algumas das histórias que a gente traz no livro. Eu viro artista plástico, eu passo a fazer panos influenciado pela minha mãe Santinha de Oiá, que era educadora, que era bordadeira, e que somos 10 filhos, E na nossa casa sempre a gente acordava com um monte de crianças da comunidade que não tinham oportunidade de ir à escola, e ela reunia sempre a vida inteira
na nossa comunidade. Então, esse é um tecido, por exemplo, que é um rechilier da minha mãe e que me inspirou muito, e eu terminei fazendo um dos panos do nosso bloco, que sai lá na nossa comunidade, chamado Cortejo Afro. Eu sempre convido artistas para colaborar, né? Essa estampa com o rechilier dela, né? Tem também a foto que foi feita pelo artista plástico Rony Jorge. Tem um tecido que eu gosto muito, que no próximo ano vai fazer 30 anos, né? Então, esse é um exemplar único, obviamente, que eu fiz para o Olodum no Carnaval de 1994, com o tema Tropicalismo, o Movimento. Né? Uma homenagem ao movimento tropicalista, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Capinã, enfim, Tom Zé. E a ideia é justamente essa, de escrever nos panos. Para quem não sabe ler, é importante isso. Ou seja, o tecido que eu utilizo ao invés das páginas dos livros como uma base da minha pesquisa. Né? Quando vocês veem, no próximo ano, os blocos afro, não é apenas a fantasia pela fantasia. Aquilo ali é politicamente muito forte. Né? É essa história que a gente vem contando. Tem um tecido aqui do Malê, de balé, que foi do Carnaval 2020, mais recente, em que eles homenagearam os 40 anos da música Refavela, do Gilberto Gil. Né? E nesse tecido eu coloco toda a letra da música. Né? Imagine alguém que sai num bloco afro que não sabe ler e que percebe que as pessoas estão curiosas no que está escrito nele. Nossa, eu não sei ler, mas está todo mundo atrás de mim, todo mundo interessado no meu pano, na minha estampa. Ou seja, ele está hiper empoderado naquele momento. Né? Então, é aquela coisa de aprender a ler para ensinar meus camaradas. Por outro lado, aqui tem outras coisas colocadas, outros símbolos, sobretudo de Xangô, o orixá do Gilberto Gil, e que quem vem da academia muitas vezes não sabe o significado disso. Então, é muito mais uma questão política nesse sentido, né? Dos blocos afro, de como eles se colocam, de como eles chegam no carnaval. Tem toda uma preparação, toda uma história, e o pano é que, de fato, conduz. O pano é que empodera. Os blocos afro, eles estão em cartaz há quase 50 anos. E 50 anos em cartaz, vocês sabem que só show na Brother, né? E nós estamos em cartaz há mais de 40 anos. No próximo ano, o Ilhéaê vai completar meio século de existência. Então, tem toda essa história. Outros panos também importantes, de um bloco de reggae chamado Muzenza, né? Também esse tecido já tem alguns anos, enfim, que tudo é do nosso acervo, né? Do que a gente faz na comunidade, tudo lá no bairro de Pirajá, dentro de um terreiro de candomblé, né? Esse prazer de fazer, de estampar os tecidos de todos os blocos, né? Do Ilhéaê ao Afoxé, Filhos de Gandhi. Esse é um bloco de índio que eu gosto. Eu estou falando índio num deslocamento estético, porque hoje a gente diz indígenas, né? Povos originários. Mas estou vindo de um lugar, o livro ele é todo escrito, assim, desde quando eu comecei, desde quando surge esse movimento, desde quando eu pude perceber a importância de tudo isso. Então, é um livro onde eu quis fazer, no período da pandemia, né, todos em suas cavernas, eu estava na minha também, recolhido, e tive o tempo para escrever e selecionar algumas estampas do acervo. Então, sempre que eu falar, eu vou falar justamente desse lugar, da década de 1970, ok? Isso é um tecido dos Comanches, que era lindíssimo, né, que hoje ainda está no Carnaval, ao lado do Apache do Tororó, outro bloco importante, e que era muito elegante, né? E sempre o pelotão da polícia militar ali ao lado. Era um bloco que saía, em média, 4, 5 mil integrantes. E o contingente militar era, no máximo, 1.500 integrantes. Pense. Então, esses blocos enchiam de cores a nossa cidade. Tem um tecido também que eu gosto muito, esse já do nosso cortejo afro, um tecido de 2014,
né, com o tema Os Olhos de Xangô. Né, quando você pensa um pano, quando você pensa em contar história no tecido, além do que você deposita, vem toda uma história que você termina envolvendo a comunidade, que você termina envolvendo as pessoas que saem no bloco, né, que é algo muito mais semiótico, digamos assim. Esse tecido foi consagrado a Xangô, é um tecido consagrado a Xangô, né, o orixá da justiça, patrono dos advogados, dos juízes, etc., em que o tema Ojuobá, quer dizer, os olhos de Xangô. Daí a ideia da relação da confiança no outro. O que é o Ojuobá? O que são os olhos de Xangô? É você ir trabalhar e deixar a sua criança com a vizinha. Naquele momento, os seus olhos, justamente os olhos da vizinha cuidando do seu filho pequeno. Porque às vezes você vai atravessar a cidade e trabalhar numa outra área em que você só vai, de fato, como eu coloquei, trabalhar. Então, essas minúcias, digamos assim, né, que, na verdade, é um pensamento semiótico, é que, de fato, faz a diferença e que faz o bloco afro. Tem um tecido do Afoxé Filho de Gandhi, que no Carnaval de 2019 eles completaram 70 anos. E nesse pano, que gerou uma polêmica na cidade, eu resolvi colocar o dourado. E todos sabem que o Gandhi é todo branco, ou no máximo azul e branco. Quando eu coloquei o dourado, foi justamente para homenagear a mulher. E eles logo fizeram uma relação com Oxum. Nesse sentido, alguns poucos associados do Gandhi, em média 2.000 integrantes, praticamente recusaram-se a vestir essa fantasia porque tinham dourado. E o orixá do Afoxé Filho de Gandhi é Ogum, é o orixá masculino, né? O deus da guerra, o deus do ferro, dos caminhos. E eu coloquei o dourado justamente para trazer para dentro de um bloco que sai com mais de 8.000 integrantes, um pouco dessa questão da mulher. Então, não há quem me convença de que um bloco com 8.000 integrantes não tem um quê de machismo, mesmo que eles não queiram. Mas tudo isso faz parte do carnaval, que é o nosso compromisso. É a questão com a educação. Quando escreve nos panos, é educação transversal. Então, aqui tem várias coisas escritas de Mahatma Gandhi. Olho por olho, o mundo acabará cego. Não há um caminho para a paz. A paz é o caminho. Então, é esse o sentido. Que quando você vai para o carnaval, que quando você coloca um bloco afro na avenida, é essa mensagem que você quer levar. Porque é muito lindo subir o Curuzu, mas é muito difícil chegar na cidade. Isso também é uma estampa que, digamos assim, que deriva desse trabalho que a gente faz para o Carnaval de Salvador com os blocos afro, que é justamente observar as casas populares de Salvador, né? As casas dos bairros populares, das ocupações, né, que nós não entendemos como invasões, e sim ocupações. E essas casas, justamente nessas casas, as pessoas também trabalham, as pessoas vendem coisas. Então, são casas, são terreiros de candomblé, são igrejas evangélicas também, são casas que alisam cabelo, que é manicure, que vende sorvete, que vende abafa-banca, enfim. Então, essa preocupação e esse olhar com a questão estética, escrevendo nos panos. Esse tecido eu gosto muito, do cortejo afro também, em que eu pego uma música do Cazuza, de Gilberto Gil, Um Trem para as Estrelas. E aí, a partir daí, eu desenvolvi o tema do bloco, que foi um trem para as estrelas. Né? Um trem para as estrelas, depois dos navios negreiros, outras correntezas. Então, eu fiquei preso, literalmente, a essa primeira frase da música deles, um trem para as estrelas, depois dos navios negreiros, outras correntezas. Ou seja, depois dos navios negreiros, outras possibilidades.
da compreensão, do crescimento, do empoderamento, do acesso, da equidade, né? Do homem branco perceber que não há mais espaço para o racismo, para a discriminação, né? Para a homofobia contra homens pretos, mulheres pretas, homens e mulheres brancos e brancas também. Então, através do pano, a gente vai contando histórias, e eu resolvi colocar toda a letra da música Um Trem para as Estrelas no tecido e levar para a avenida, e com outros elementos, obviamente, comunicar com os nossos foliões e com as pessoas em geral que gostam do bloco. Um pano mais contemporâneo, mais atual, digamos, do último carnaval, para uma afoxé chamada Afoxé Filhos do Congo, que eles queriam homenagear a Rainha Ginga. Foi desse carnaval. Eu disse, então vamos. E aí a Rainha Ginga, como todos sabem, foi uma grande guerreira de Angola, né, e que estrategicamente lutou contra portugueses, expulsando uma boa parte deles desse território angolano. Um outro tecido que está ali, também para esse mesmo afoxé, eles me pediram em 2014, Copa do Mundo no Brasil, que fizesse um tema, que sugerisse um tema. Então, nós escolhemos o tema Futebol e Negritude. Com isso, eu fui pesquisar clubes de futebol no Brasil que tem uma relação muito forte com a questão negra. Daí eu descubro o Vasco da Gama, que ficou 2 anos sem participar do Campeonato Carioca porque queria jogadores negros no seu elenco. E a Federação Carioca não permitiu isso. Então, eles se afastaram 2 anos. Isso nos chama a atenção. Tem também a história do Internacional de Porto Alegre, que são tidos como os canelas pretas, porque tinham muitos pretos jogando, e assim eles eram chamados. Tem o Ipiranga, Esporte Clube Ipiranga, da Bahia, que foi fundado exclusivamente para que negros pudessem participar do Campeonato Baiano de Futebol. E ao centro, eu trago uma homenagem especial ao goleiro Barbosa, que foi o goleiro da Copa de 1950, no chamado Maracanaço, em que o Brasil perde a Copa do Mundo, na inauguração do Maracanã, e toda a imprensa, toda a cidade, a sociedade, enfim, colocou a culpa num só jogador, que foi justamente esse goleiro negro da seleção brasileira. De lá para cá, dificilmente você vê jogador, goleiro preto na nossa seleção. Então, nós fizemos essa homenagem ao goleiro Barbosa nesse tecido. Então, é isso, gente. É a ideia de, com os panos, contar histórias a cada ano e comunicando, né? Fazendo com que as pessoas percebam a importância que tem os blocos afro, que na verdade, o pano é a questão da educação transversal. Eu não escrevo nos livros, eu escrevo nos panos. E esses panos atravessam a cidade, esses panos vão para outras cidades, vão para outros países, e é de interesse manifesto das pessoas lá fora. Ou seja, essa África imaginária, né? Essa África forjada nas pranchetas do imaginário que nós inventamos na Bahia. Obrigado.